Mais amor e doce, por favor! E a nossa receita de hoje é o maravilhoso pastelzinho de ninho com Nutella, essa delícia! Então hoje nós vamos aprender a fazer essa delícia com a massa de leite ninho, essa massa que é super versátil, como nós temos aqui o pastelzinho de leite ninho, a trouxinha de leite ninho e muitas outras coisas que você pode fazer com essa massa versátil. Cobrir um bolo, enfim, há uma grande possibilidade aí, muitas coisas que você pode estar fazendo com essa massa. Então, ó, lembrando só que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like para não perder nenhuma receita. Teremos novas receitas, dicas todos os dias. Então, vem comigo para os ingredientes. Então, nós vamos precisar para essa receita 2 medidas de açúcar impalpável, 2 medidas de leite em pó e um leite condensado. Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui em uma bacia que eu aconselho de plástico, tá? Porque o vidro tende a grudar a massa. Então, nós vamos colocar as 2 medidas, o leite em pó e aí você vai misturar um pouco. Estando misturadinho, você vai colocando o leite condensado aos poucos. A quantidade do leite condensado, ela varia muito conforme a umidade e a espessura do leite condensado que você estiver utilizando. Então, você coloca um pouco e mexe até formar uma farofinha. Então, esta é a farofinha, o ponto de farofinha. Chegou nesse ponto, você vai começar a juntar a massa. Você pode juntar simplesmente direto com a mão, bem higienizada, devidamente higienizada, ou pode utilizar também uma luva. Então, você vai começar a juntar essa massa. Se ela estiver muito seca, você vai acrescentando um pouquinho mais de leite condensado até ficar no ponto de desgrudar da bacia. Então, aqui está, pessoal, o ponto ideal da nossa massa de leite ninho. É esse ponto onde ela desprende totalmente da bacia. Olha, a bacia ficou limpinha. No vidro, ela continuaria a grudar. Então, o ideal é fazer numa bacia ou na sua bancada polvilhada. Se acontecer da massa fica muito mole, perdi a massa? Não, de forma nenhuma. Se a sua massa não atingiu esse ponto aqui, se ela ficou muito mole, o que você vai fazer? Você vai preparar uma misturinha, mesma proporção de leite em pó e açúcar impalpável e vai acrescentando aos poucos até você atingir este ponto aqui, ó, de uma massa macia, tá? Você não pode deixar ela muito dura, olha, tá vendo, ó? Ela tem que estar macia e desgrudando totalmente do recipiente. Estando pronta nesse ponto aqui, o que nós fazemos? Nós vamos pegar a nossa massa e vamos armazená-la em um saquinho plástico, tá? Para que ela não desidrate muito rápido. Se você for trabalhar com coisas que você precisa dela bem mais macia, você já pode começar a utilizá-la, mas mantenha ela sempre no saquinho, certo? Se você precisar dela um pouco mais firme, então você deixa ela descansar. Então, essa é a nossa massa de leite ninho. Espero que vocês tenham gostado. Então, com a nossa massa já pronta, vamos modelar o nosso pastelzinho. Para isso, nós vamos precisar aqui de um molde, tá? Um cortador redondo e um rolinho aqui para abrirmos a nossa massa.
Primeiro de tudo, pessoal, o ideal é fazer um teste para ver se a massa está no ponto ideal para o pastelzinho. Como que eu vou fazer esse teste? Ó, abri minha massa, cortei um disco, vou colocar aqui no meu molde, tá? E eu vou fazer um teste sem o recheio, para não haver desperdício de recheio. Qual que é o teste? O que eu tenho que verificar aqui? Primeiro, se tá soltando, olha aí, ó. Vendo? Soltou facilmente sem eu ter que ficar puxando. Outra verificação importante é olhar a massa aqui, ó, tá vendo? Vamos focar aqui. A massa não pode sofrer nenhuma rachadura, ó, tá? Então, para que você não perca nenhum pastelzinho, você faz esse teste, então, certo? Estando tudo ok, então aí nós começamos a modelagem, que é muito simples. Se você não tiver um moldezinho como este aqui, você pode estar fechando com um garfinho também, não tem problema, certo? Então, olha, muito simples, abriu a massa, nem muito grossa, nem muito fina. Vou mostrar para vocês mais ou menos a espessura. Olha aqui a espessura da massa, tá? Então, nem muito grossa, nem muito fina. Colocamos no molde. A minha Nutella já está no saco de confeitar para facilitar. Cuidado na hora de rechear para não colocar muito, para não vazar, certo, pessoal? Olha, fechei aqui. Vou tirar o excesso. Olha aqui. Por isso da importância de fazer o teste para que ele desmolde facilmente. E aí está o nosso pastelzinho de ninho com Nutella. Deixa eu colocar mais aqui no meio. E aí você pode usar um pouquinho dessa massa que você fez e tingir ela, tá, pessoal? Lembrando que para tingir sempre corante gel. Olha, eu tenho um pouquinho de vermelho aqui. Você pode fazer uma decoração para valorizar ainda mais o seu pastelzinho. Olha, abri a massa e vou tirar aqui uma florzinha. Olha, com um cortador, ou se você tiver um molde de silicone, o que você tiver aí, o que sua imaginação permitiu. Colocamos uma florzinha só para dar um charme, certo? E a trouxinha, como é que eu vou fazer a trouxinha, Cleides? Olha, a trouxinha é muito simples. Nós também vamos abrir conforme abrimos pro pastelzinho, mesma espessura, com a massa bem macia, mas não grudando, tá? Então eu faço aqui, tem um círculo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouquinho de Nutella no meio, certo? E aí eu venho juntando as partes, olha aqui, ó. Vou juntando, fazendo aqui, ó, como se eu fosse fazer uma trouxinha de roupa mesmo. Por isso que a massa tem que estar bem macia, certo? Ó, vem aqui pro lado. Vou fechando a minha trouxinha. Aqui eu dou uma apertadinha, ó, pra dar mais uma valorizadinha, tá? E aqui nós finalizamos com um detalhezinho. Eu vou colocar uma florzinha novamente aí, mas você pode usar um lacinho, enfim, o que você desejar. Então esta é a trouxinha de leite ninho. Lembrando novamente que essa massa você pode fazer muitas coisas, criar muitas coisas. A única desvantagem da massa de leite ninho é que você não vai conseguir atingir a cor branca, por conta do tom amarelado do próprio leite em pó e do leite condensado. Mas todas as outras cores você vai conseguir fazer, lembrando que sempre utilizando corante em gel, que é o melhor, o mais indicado para você estar trabalhando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa receita e não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar aquele like.